Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala é o irmão Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão City, mais uma vez aqui para trazer alguma curiosidade, para trazer a palavra de Deus, para trazer alguma informação para os irmãos. Glória a Deus para todos sempre. Desta feita, aproveitando o nosso trimestre maravilhoso da EBD, queremos trazer aqui uma curiosidade a respeito do livro de Jó, que está sendo estudado aí nas escolas bíblicas dominicais de nosso tão amado Brasil. E desta feita queremos quantificar, queremos imaginar, queremos supor mais ou menos quanto nosso irmão Jó tinha. É uma curiosidade, né? Quando a gente fala de dinheiro, o ser humano sempre quer entender mais um pouco a respeito daquilo que está sendo falado na Bíblia. Então, humildemente, com as informações que nós temos, eu fui buscar subsídios, fui buscar cotações a respeito dos bens que a Bíblia declara, dos bens de Jó, que a Bíblia ela quantifica esse recurso apenas em animais. Mas a Bíblia não diz a quantidade de terras que Jó tinha. A Bíblia não diz a quantidade de moeda corrente naquele país, naquela localidade, que poderia ser praticado muito escambo, que era troca. Então existia a questão de pedras preciosas, de objetos de valor, de outras coisas além do mais, né? Quando nós, como administradores, quando vamos fazer um balanço na empresa, vamos fazer observar os bens daquela empresa, não se analisa só os bens materiais, né? Se analisa quanto tem espécie, se analisa quanto tem no banco, se analisa quanto tem investido, né? E Jó naquele período era para a sociedade atual, com as dificuldades de conseguir recurso daquela localidade, por mais que fosse uma região propícia, uma região mercadora, era uma região que passavam-se viajantes, era uma região que existia uma economia ali abundante, mas nós não podemos comparar a economia daquela época com a de hoje, porque se você for pegar hoje o homem mais rico do Brasil ou do mundo, esse homem ele tem bilhões, mas esses bilhões eles são adquiridos não só em um lugar. Ele adquire ele capta esse dinheiro em vários lugares do mundo, e esses vários lugares do mundo dá a quantidade de recursos que ele tem. Não é em um só lugar, como era a situação de Jó, como era a sociedade estava inserida naquela localidade, né? Então, para aquele período, os dados que nós vamos passar aqui são dados de valores astronômicos e exorbitantes da grandeza de Deus manifestada no seu filho Jó, mostrando que ele não era só abundante na graça, abundante na fé, abundante na generosidade, abundante na sua adoração a Deus, mas Deus também o tornou abundante em bens para aquela localidade. Então vamos lá para o texto bíblico, que diz assim, em Jó, capítulo 1, versículo 3: E era o seu gado de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Então, para que você possa imaginar a quantidade desses animais, deles sendo tratados, deles sendo cuidados, e eles eram bem administrados, então realmente tem que ter muito recurso nessa empresa. Então rapidamente nós fizemos aqui um estudo de cotação de valores desses animais, e não colocamos os animais mais inferiores, o valor mais inferior, porque seria desmerecer aquilo que Deus deu a Jó, porque eu não acredito que Jó tinha tudo que era do mais fraco. Jó não tinha, na verdade, não tinha nem produto chinês naquele tempo, né? Não tinha produto inferior. Existiam coisas mais simples e coisas melhores, porém eu acredito que as que Jó tinha dentro do texto da Bíblia eram as melhores, eram mais caras. Então vamos lá. 7.000 ovelhas, elas numa cotação mínima. Eu fiz a mínima e fiz a máxima, e estou passando o valor da máxima para vocês. Então uma ovelha a 8.000 reais, uma ovelha de raça, uma ovelha que tem genética. Então isso aí daria, dessas ovelhas, daria 56 milhões. Isso em reais, viu?
3.000 camelos. O camelo era o animal, foi o que mais me surpreendeu, é um animal muito caro. E hoje um camelo, esse valor que eu coloquei aqui nessa pesquisa, ele é um valor irrisório diante do que os sauditas, os árabes, pagam em um camelo. Eles pagam valores muito maiores. Mas um camelo fica em torno aí de 193 mil reais. E vai para 579 milhões de camelo. 500 juntas de boi, ou seja, um par de bois, né? Lá de onde eu venho eles não chamam parelha, eles chamam uma pareia, mas a palavra seria uma parelha ou um par, um casal, que daria na cotação a razoável 100 milhões de reais. E as jumentas que eu coloquei égua, porque quem entende de agropecuária sabe que jumento hoje no nosso contexto não tem valor. Jumentos são abandonados ou jogados como animais que não tem valor, mas naquele período tinha, então eu coloquei éguas de uma certa linhagem, nem barata nem cara, e que isso ficaria em torno aí de 20 milhões de reais. Somando tudo, esses bens que foram apresentados na Bíblia de Jó, fora aquilo que eu falei no início do vídeo, de pedras preciosas que poderiam ter, objetos de dentro de casa, fora as terras de Jó, que a Bíblia não declara diz que ele perdeu todos esses bens, mas a Bíblia não declara que ele ficou sem ter, né, todas essas terras. O vendaval veio e acabou com as coisas, com as casas, com os celeiros, com os filhos, com os animais. Porém as terras, só se abrisse um buraco lá e acabasse. As terras, acredito que ficaram. Então isso daí daria um valor de 745 milhões de reais. Então, para aquela época, para se conseguir juntar tanto dinheiro assim, eu estou falando por baixo. Se você colocar umas coisinhas mais caras, isso vai chegar a 1 bilhão tranquilo. Mas que eu não quero exagerar, né? Sempre tem os críticos, eu não quero exagerar. Então ficaria aí, essa conta que nós fizemos daria 745 milhões de reais. Então seria aproximadamente, se fosse colocado em moeda corrente aqui no nosso Brasil, esses seriam os bens de Jó. Para aquela época seria um valor muito alto realmente, para as dificuldades da época, comparando tantas outras coisas. Então essa é a curiosidade que fica e vai ajudar você bastante a saber da grandeza de Jó no Oriente e aquilo que Deus fez na vida dele. Fábio Barbosa Santos, do canal Sertão City. Se inscreve no canal, dá o like, então dá o teu dislike. Muito obrigado, fica com Deus.